Ô pessoal, tudo bem? Eu tô aqui finalizando mais um expediente longo e cansativo no escritório da vida real, né? Porque para Brasília as coisas não caem do céu. Talvez só em Brasília caiam do céu, né? Não, do céu não, acho que caem do bolso do contribuinte brasileiro mesmo, né? Brincadeiras à parte. Bom, tô querendo fazer essa introdução aqui para vocês verem como a gente conseguiu fazer a modificação HVX aqui no bloco da 73. E como é importante, né? Como o conhecimento é uma riqueza, certo? Como é importante o conhecimento para o ser humano, também na forma de uma habilidade manual, de uma execução com essas ferramentas maravilhosas que Deus deu para cada ser humano, né? Porque a gente tem a impressão errada de que conhecimento é apenas diplomas, títulos e honrarias, né? E infelizmente o mundo está cheio de gente com esses predicados, né, que não consegue devolver sequer para o seu próximo, que dirá para a sua comunidade, para o seu país ou para o mundo, certo? Então acompanhe a seguir no vídeo rapidinho como o meu grande amigo e parceiro aí das restaurações de Volkswagen, José Amati, fez para me ajudar a fazer 50%, porém os 50% mais cruciais dessa modificação, que eu estava muito ansioso para fazer e que graças a Deus deu certo. Tá joia? Então esse é o tema do vídeo de hoje, apenas isso, ou tudo isso, como nós fizemos a modificação HVX no bloco da 73, beleza? Acompanhe. O limite quando chegar no final do... Você acredita que a ponta desafiou? Putz! Vamos lá! Ferramentas MacGyver by Josué. Olha aí, ó. Olha o detalhe. Pera aí, que tá com luz aqui. Uma broca de vídeo. Aham. E por incrível que pareça, ela ficou até que... Nossa, é mesmo? Bem alinhadinha. Claro, não tá centradinha, mas, cara, ficou bem assim. Dentro da expectativa, ficou boa. Ficou a ferramenta definitiva. Só fazer dar uma afiada melhor aqui, ó. É isso aí. Toma aí o negócio. Vamos lá. Peguei um machinho M8, né? Aham. Novo. Pesou, você volta um pouquinho. Pelo menos Ele cortou bem. o miolo da carcaça vai ver que tá bom, né? Não tá. Aquele malha fina, né? Bem limpa também. Esse material é um material bem denso, né? A gente só não pode chegar no limite ali, porque senão trava o tucho, né? Mas é isso aí. Cuidado o olho aí. Ó, tá aí, detalhezinho aqui. Se quiser só acompanhar aqui. Vamos lá ver a introdução do... Olha lá. Aí ó. Inox esse aí. Nunca mais enche o saco. Você vai ter que colocar um trava-rosca porque ele não pra vedar, né? Ele não tá apertado, nem nada, mas... Mas tem que vedar. Não vai precisar cortar não, viu? Olha que beleza. Vai dar pra colocar... Porque aquele que tava aqui, ele era bem... Ele tinha uns... Olha, fica até bonito. Aqui ele tá longe, né? Mas a gente vai ter que colocar um... Cavidade oca mesmo. Certo. Então, um detalhe aqui... Ali tá travado. Essa é a entrada da galeria. Corre tudo ali. E aqui, ó, lá, ó. O furo que encontrou com o outro. Deixa eu passar o detalhe lá. Dá pra ver, né? Então a gente passou essa broca aqui, né, Brasa? Deixa de novo. Ô, mecânico. Ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, esse é o futuro herdeiro dos Volkswagen aí, ó. De novo. Só você não fechar? Pronto. Depois você me dá carona no Gol? Me dá? Carona? Vamos fazer isso nesse motor aqui desse Gol aqui. Isso aí. Então, ó. Essa broca é 6x330, quer dizer, a gente fez, né? A gente mostrou o detalhe da broca. Da solda, O Brasa trouxe uma broca de vídeo, né? Porque não achava, né? Não, realmente eu não achei. Aí 330 eu não achei. Pegamos uma broca quebrada aqui de aço rápido,
Aqui é a HSS, né? HSS, isso mesmo. Cara, e na cagada a gente conseguiu deixar ela bem centradinha. Pois é. Uma chapa metálica, plana, né? E daí a gente conseguiu soldar com um latão. Aham. Ficou bem certinho. Passa ela lá então pra nós ver. Aí o detalhe, a gente começou... Aqui já é oco, né? Já é oco, é. Aí nesse furo ali, a gente começou a furar aqui, né? Marcamos aqui atrás pra não ter perigo de... você não pode ultrapassar esse limite, né? Ultrapassar, porque senão ela vai furar e vai sair nesse lado. Vai sair desse lado aqui... Ninguém quer perder o bloco. Aí perdeu o bloco. Vai tentar soldar, daí fica pior ainda. Introduz. Ela tá pesadinha, mas... Tá pesadinha. Ah lá, entrou. Dá pra ver. Ela lá dentro dá pra ver, né? Exatamente. Tá aberto. Olha que beleza. Aí o óleo agora se comunica, essa galeria de tucho tá mais lubrificada que o projeto original, bem dizer, né? O óleo, ele vem dessa carcaça aqui, né? Isso. Ele vem por este furo aqui, né? Isso. Aí ele lubrifica a bronzina do mancal aqui do comando. Ele atravessa por essa valeta aqui, é para o óleo passar. Ele se comunica e vai entrar nesse furo e vai lubrificar esse tucho. Porque esse carro, essa lubrificação desse tucho é deficiente. É verdade. Quer dizer, a lubrificação de todos os tuchos, né? Se a gente for analisar bem, né? Bem isso aí. Show de bola. Show de bola. Valeu a pena porque é uma carcaça boa, né, Brasil? É uma carcaça original do carro. Apesar dos defeitinhos que eu comentei no outro vídeo lá, agora eu tô vendo que ela tá boa mesmo, né? Ela é de 73, essa carcaça. 73, é uma carcaça BA ainda. Bem boa, é uma carcaça muito boa, foi feita retífica padrão aqui na Lead Center. E vai ficar legal esse motor. Isso aí. Motor para mais 50 anos. É o que eu espero. Motor de alto desempenho. Pelo menos em lubrificação, né? Isso aí, pessoal. Aí, ó, graças a todo o ferramental aqui do Josué, ó, ele tem todo o kit de broca. Nossa, bagunça. Não, mas aqui a gente se entende, né? Ó, olha lá, peça de motor. Todos os cortes. Olha, aqui tem motor para mais alguns projetos ainda. Cabeçola. Isso aí, tá feito então, o HVX curitibano. Aqui a gente pegou uma broca de 6mm, né, Brasa? E furamos. 6mm tá bom, porque... Aí você tem que encontrar, esse furo também ele é fechado, aí você tem que abrir esse furo até encontrar o outro furo lá embaixo. Exatamente. E tá resolvido. É isso aí. E daí o outro detalhe que você vai fazer é pegar o tucho e fazer as marcas 120 graus lá. E se eu vou treinar em casa, eu mostro pra vocês na continuidade do vídeo aí. Porque o tucho aqui também ele tem uma lubrificação deficiente, de certa forma, né? Porque o óleo só vai poder passar no tucho na hora que ele estiver combinando o furo dele com essa galeria aqui. Pois é. Isso aí, segundo diz lá o Bob Hoover, por exemplo, 92% das vezes só acontece, né? Então, vamos dizer assim, em termos de projeto, talvez seja ideal, mas não excelente, né? Então, é isso aí, tá aí. Tá feito, então. Tá resolvido a novela. Isso aí. Eu acho que esse é o último capítulo, aí no último capítulo é o motor funcionando. É a montagem. Se Deus quiser. Vamos agilizar, vamos ver o que vai acontecer ainda, né? Dos começos. Um dos últimos capítulos aí. Assim. É isso aí. Na última semana de... Aguardem, então. Fiquem ligados. Isso aí. Valeu, então, José, pela força aí. Valeu. Bom, pessoal, então vocês já viram a primeira parte do HVX, né, da modificação HVX no bloco do motor, né, que eu pude contar aí com a ajuda e a parceria do Josué. E essa modificação é composta por duas partes, na verdade, né? A primeira e principal é abrir a galeria no bloco do motor, que vocês já viram. E a segunda é o tucho, certo? É você fazer a passagem de óleo entre as canaletas do tucho, certo? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um tucho de válvula original, novo, né? Esse é o tucho novo. Então ele tem aqui as duas canaletas, certo? Tem o furo que vai captar o lubrificante, né? No momento certo em que essa ranhura estiver coincidindo com a abertura dela na galeria de óleo, né? Na galeria de lubrificação do tucho. E aqui vai passar por dentro de um furo que tem aqui dentro, vai passar pela vareta e aí vai chegar no cabeçote, né? Mas isso aqui mesmo no projeto original do carro, ele é relativamente deficiente, certo? A lubrificação nessa parte. Porque você não tem, como você tem abertura e fechamento, aqui o tucho trabalha assim e rotacionando, né? Abrindo e fechando e rotacionando, a cada tempo de válvula. Acionado pelo comando, o comando de válvulas vai pegar aqui, né? Ele não tem a transferência ideal de lubrificante aqui. O que acontece? Você tem uma peça que esquenta demais, né? Você tem toda uma geração de calor, o próprio cabeçote, né? Isso aqui é um mecanismo que manda o óleo para o cabeçote. O próprio cabeçote vai trabalhar quente, certo?
Então nós já fizemos metade da modificação no bloco do motor, certo? O que eu faço? Simplesmente isso aqui, ó. Tá? Ó, é uma passagem de óleo, certo? Uma ranhura. O Bob Hoover, que é o preparador já falecido, que idealizou isso aqui, né? Ele fala que podia ser feito 3, né? 3 passagens. Eu fiz 2, porque a nossa modificação é mais conservadora. É um motor, né, original, então fiz uma aqui e a outra 180 graus aqui, oposto, né? Aqui. Então são 2, tá? Tomando cuidado de fazer de que forma? Né? Sempre deixando aqui o furo do tucho. Vamos dizer assim, imagine você trabalhando numa matriz, né? 0, 90, 180, 270 e 360, ou seja, voltando ao zero novamente, né? Porque é o que nós temos aqui, uma circunferência. Então você deixa o teu furo como se fosse a 0 grau, certo? Aí você faz as 2 ranhuras aqui como se fosse a 90 graus à direita e a 90 graus à esquerda, né? Também, conforme é dito lá no blog dele, né? Essa modificação é o seguinte, você faz uma ranhura de até 1 milímetro de profundidade, né? Numa inclinação de 40 a 60 graus, mais ou menos, né? É diagonal, tá? É diagonal, né? Eu até cheguei a conferir aqui uma forma caseira, né? Mas que funciona, né? Peguei aqui um transferidor daquele que se usa em escola, certo? E eu coloquei aqui, como é que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui. Eu tinha aqui aqui, ó, um cabinho de cotonete aqui, tá? Peguei aqui assim, ó, né, ó, considerei a ponta do risco como se fosse o meu ponto zero. E coloquei mais ou menos aqui, ó, tá? O transferidor. Deixa eu ver aqui assim, ó, tá? Ponto central do transferidor ali, ó, tá? Tem um risquinho preto, né? O que eu fiz? Eu não vou conseguir demonstrar aqui para vocês, mas o que eu fiz? Coloquei o ponto central do transferidor aqui, né? Coloquei o ponto central aqui e olhei mais ou menos onde ele estava apontando e peguei aqui a minha haste de cotonete, ou pode ser uma régua também, qualquer coisa assim, ó, né? Então esse tucho que eu tô segurando na minha mão, aqui, ó, opa, só que eu quero mostrar agora é a emoção. Ó, ele tá apontando mais ou menos aqui, ó. Opa. Aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. 40 graus mais ou menos. Tá? 40 graus de inclinação. É o suficiente, né? É o mínimo suficiente para você ter passagem aqui de uma canaleta para outra, certo? Então, como que eu faço aqui? Finalmente comprei aqui a minha tão sonhada micro retífica, né? Isso aqui, acho que desde que eu comecei a mexer com ferramenta na minha vida, né? Eu sempre vi isso aqui e fiquei fascinado. E realmente ajuda muito em pequenos trabalhos onde uma furadeira não tem alcance, uma broca não tem alcance, né? É uma ferramenta assim que custa muito caro pelo valor agregado, mas a resposta que ela te dá é excelente, é fenomenal, né? Algo melhor do que isso só teria mesmo uma oficina de alto nível, com muito ferramental, ou uma retífica completa, certo? Então ela vem já com o seu disco de corte, 1 milímetro de espessura, né? Esse aqui é um disco de pedra, tem o disco corte diamante também, mas eu optei por esse aqui porque ele dá um corte mais liso, né? Então eu vou tentar fazer aqui para vocês ao vivo, tá? O que eu fiz? Conforme eu falei, então esse aqui já está pronto, tá? Aqui, ó, vou pegar um tucho novo, tá? Então, olhando mais ou menos aqui, ó, furo, tá? Furo aqui como se fosse meu 0 grau. Então eu olho aqui, mais ou menos, ó, posso até usar isso aqui como uma referência, né? Ó, por exemplo, ó, tá aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, ó, assim. Tá, ó, aqui. Vamos fazer 2, né? Então aqui, um aqui, eu vou fazer um pontinho aqui, tá? Pontinho de caneta aqui. E o outro, se você tiver um bom golpe de vista, 180 graus opostos aqui, ó, mais ou menos aqui. Tá? É isso mesmo, tá? Então ficou aqui, tá? Um furinho aqui, uma marquinha aqui de caneta. O outro aqui também, ó, tá? Praticamente oposto. E aqui o meu ponto zero, certo? Então eu tenho 0, 90, 90, tá? Então, aí agora eu posso finalmente pegar e fazer o corte, que nada mais é do que uma ranhura atravessada aqui, né? Por exemplo, 45 graus, é isso aqui, ó, mais ou menos, né? A posição, né?
60 graus já é mais, né, mais, vamos dizer assim, mais deitado ainda. Acredito que não precisa ser tanto, né? 45 graus eu acredito que é o mínimo suficiente para você fazer a transferência, né? Então eu vou até apoiar aqui na mesa, tá? Que eu tenho essa borda do tucho aqui, ela serve como uma trava, né? Então eu apoio na borda da mesa aqui, da bancada e faço, né? Sugestão que eu vi em alguns fóruns, por exemplo, desamba.com, como você vai manusear o corte dessa ferramenta aqui. Colocar em velocidade máxima e ficar o mínimo possível de tempo aqui. Apenas para você desenhar o corte. Claro, se você não conseguir fazer na primeira, você pode fazer nos retoques. Mas é a tua sensibilidade de mão que vai permitir isso. Então vamos lá. Pronto, vocês viram que eu toquei mais de uma vez no material, tá? Então tá aqui, tá feito, tá? O que eu faço agora? Recomendação também dos que sugerem essa modificação. Você pode ter uma pequena ranhura aqui assim, tá? Você pode ter uma área afiada. Então você pega uma lixa, tá? Essa aqui deve ser uma 600, tá? Eu vou passar ela seca mesmo para tirar qualquer rebarba aqui, né? Então, ó. Qualquer rebarba aqui que eventualmente possa riscar a galeria do tucho, né? Mas não vai ter grandes problemas, né? Faz assim, ó, no sentido, né, vertical. É mais ou menos isso, tá? Aí eu repito isso aqui no outro lado, tá? Que eu tenho o meu pontinho aqui, que é só a marca de referência. Eu podia pegar e traçar também, né? Você faz como você achar melhor, né? Mas eu fiz assim, tá? Para deixar ele, né? Eu fiz o pontinho, daí eu faço livremente, assim, né? Então tá aqui, ó. Já conectei uma galeria à outra, tá? Uma canaleta à outra. Então isso aqui vai fazer com que na operação do tucho, né? Um pouco de óleo possa circular melhor entre essas canaletas, garantindo mais lubrificação aqui, tá? Porque um dos problemas comuns do motor Volkswagen é bater tucho. E você percebe isso na fase fria do motor. Na fase fria o motor está denso, ele não vai, o óleo está denso, né? Na fase fria do motor não vai chegar aqui com tanta velocidade, muito menos com a viscosidade adequada, né? Porque ele vai estar denso. E o que vai acontecer? Você vai notar a folga do tucho, certo? Por que essa folga se constrói? Por que ela se forma aqui? Pela deficiência de lubrificação, certo? Isso que eu estou falando para um motor normal, tá? Se você estiver pensando em fazer um motor preparado, então esse tipo de modificação aqui é primordial, tá? Somado a uma bomba de maior vazão, no meu caso eu vou usar 26 milímetros, né? Os preparadores usam até 30, né? Muitas vezes. Somado a bomba de maior vazão, você tem uma garantia de circulação constante de óleo aqui e um aprimoramento. Então essa é uma melhoria, como eu comentei nos vídeos anteriores, uma melhoria de durabilidade do motor, certo? Uma melhoria de funcionamento. Não vou ganhar nenhum cavalo aqui, nenhuma performance, não vai alterar em nada, né, absolutamente o funcionamento do motor, a não ser garantir que o óleo passe mais vezes aqui, onde ele não passa tantas vezes no projeto original. Tá joia? Então essa é a segunda etapa que completa a modificação HVX que eu tanto queria fazer nesse bloco. E estando isso aqui pronto, eu já posso iniciar a montagem do motor, uma vez que eu tenho todas as peças na mão. Tá joia? Ó, e o único ponto visível depois na carcaça vai ser aqui, ó, esse tampão, né, que vocês viram a colocação lá, o Josué abriu a rosca e colocou ele, tampão de inox, e depois eu reforcei com esse trava-rosca para evitar qualquer vazamento. Não que seja extremamente necessário, mas é uma segurança a mais. Prazer e responsabilidade ao mesmo tempo. Enquanto eu estou lidando com um tucho original, 0 km, né, comprado em concessionária, que vem, olha só, embalado com óleo de fábrica e um plástico a vácuo, né? A minha responsabilidade em não errar esse serviço aqui é enorme.